Seja bem-vindo a mais um Pode Sou Leve. E no episódio de hoje eu vou falar sobre os 7 essenciais, que é o meu método de atendimento. Ele é baseado nos pilares da medicina do estilo de vida, que eu aplico tanto na minha vida pessoal e hoje também levo para o meu âmbito profissional. Eu entendi que as ferramentas que eu usava em mim mesma no tratamento de compulsão alimentar podia também ajudar os meus pacientes para a condução de doenças crônicas, porque como endocrinologista eu trato de doenças crônicas como obesidade, resistência à insulina, diabetes, menopausa e a gente sabe que o pilar mais importante no tratamento das doenças crônicas são baseados nos pilares da medicina do estilo de vida. Porque uma doença crônica sem uma organização dos pilares da medicina do estilo de vida, o tratamento ele não sustenta por si só. É necessário que haja também uma mudança no estilo de vida dos pacientes. Então, quando eu conseguir unificar, né, todos esses pilares na minha vida e conseguir melhorar meus hábitos, melhorar o meu comportamento, melhorar a minha mentalidade e conseguir controlar a minha compulsão alimentar, eu entendi que eu poderia ajudar também os meus pacientes com doença crônica. E aí eu desenvolvi um método onde eu abordo todos esses pilares da medicina do estilo de vida com fundamentos específicos para ajudar nessa condição. Então, os pilares, né, da medicina do estilo de vida, eu modifiquei para os 7 essenciais, que aí contempla a questão da alimentação. Então, assim, como são as nossas escolhas alimentares? Então, eu ajudo a conduzir os pacientes a ter escolhas alimentares melhores. Então, a gente deve evitar o consumo de ultraprocessados, redução na ingesta de gorduras trans e gordura saturada, diminuição da ingesta de sódio e de açúcar. Então, ajudar o paciente além daquela preocupação com a contagem, por exemplo, de calorias. E buscar entender como se alimentar melhor, como avaliar a leitura de rótulos. Então, assim, tudo que pode melhorar a questão da alimentação. Inclusive, melhorar a relação da comida, né? A nossa relação com a comida. Além disso, o pilar da atividade física. Então, eu recebo pacientes que são extremamente sedentários. E aí, existem ferramentas e intervenções onde eu ajudo, onde eu condiciono os pacientes a serem mais ativos, né? Terem essa questão da preocupação com o movimento. Então, assim, para quem não faz nenhum tipo de atividade física, qualquer atividade física já melhora desfecho de saúde de uma forma geral. Então, assim, trazer esse paciente para o movimento ou para aqueles que às vezes já praticam atividade física, mas têm uma dificuldade ali na constância, e a gente sabe o quão a prática de atividade física ajuda também no controle das doenças crônicas. Então, a gente conduzir, né, ajudar o paciente também nesse pilar, que é o pilar da atividade física. E aí, seguindo, a gente tem o pilar do sono, então a gente sabe o quão é importante o sono no metabolismo de uma forma geral. Principalmente, às vezes tem alguns pacientes, por exemplo, que têm muita dificuldade em perder peso e não sabem que um sono de má qualidade interfere muito, porque é no período do sono onde acontece uma verdadeira faxina no organismo. Então, toda a cascata endócrino-metabólica, ela é organizada também nesse período do sono. E aí, no dia seguinte, se o paciente não tem um sono reparador, a percepção de fome, saciedade, ela fica atrapalhada, ou o próprio gasto energético ele fica prejudicado, então o paciente queima menos calorias, e isso também interfere em outras condições de saúde aí do paciente. Então, o sono de qualidade é de extrema importância para as doenças crônicas em si. E aí, além do sono, a gente tem
a gestão de estresse, né, a gestão emocional. Então, assim, a gente entende hoje que as pessoas têm uma vida corrida, tem questão em casa, né, muitos afazeres em casa, no trabalho, estresse no trânsito, enfim. Como as pessoas conseguem fazer a gestão desse estresse? Então, também existem técnicas, ferramentas que ajudam, condicionam os pacientes a melhorar isso, porque a gente sabe que a cascata também metabólica que acontece no estresse, o aumento do cortisol, aumento da resistência à insulina, tudo isso influencia. Então, as técnicas de relaxamento, elas vêm para poder ajudar a conduzir uma melhoria de qualidade de vida, não só no bem-estar do paciente, mas também em questões fisiológicas. E aí tem o pilar da espiritualidade, que aqui a gente fala um pouco sobre propósito de vida. E isso independe da religião do paciente, porque é sobre qual é a perspectiva, né, do paciente de vida, os sonhos, os objetivos, o propósito, a sua conexão consigo, com algo maior. E como eu disse, isso aqui independe da religião do paciente. E a gente tem o controle de tóxicos, né, o não uso do cigarro e do álcool também, as conexões pessoais e o contato com a natureza. Então a gente sabe da importância das pessoas terem essas conexões sociais, inclusive o contato com a natureza. Tem o ground, né? Tem a própria contemplação, que ela também ativam vias no nosso metabolismo que trazem saúde, bem-estar e questões fisiológicas. E acho que eu falei todos. Então, são os 7 essenciais, né, que são dentro aí dos pilares da medicina do estilo de vida, tudo que a gente precisa organizar na nossa vida, na nossa rotina, para ter uma vida de qualidade, para a gente envelhecer de forma saudável. Porque o estilo de vida que a gente tem hoje, ou ele vai nos conduzir para um envelhecimento com doenças crônicas, ou ele vai nos levar para um lugar onde a gente vai envelhecer de maneira saudável. Então, as escolhas que a gente tem hoje pode nos levar para esses dois lugares. E, otimizado esses pilares que a gente falou aqui, a gente tem uma qualidade de vida melhor. Então, os pilares, né, dos 7 essenciais são alimentação saudável, atividade física, sono reparador, gestão emocional, espiritualidade, conexão com a natureza. E aí eu coloquei ainda a mentalidade como um dos pilares, porque eu entendo que a partir do momento que você toma consciência, né, de onde você está e de onde você almeja chegar, e aí você analisa isso de uma forma mais aprofundada e usa de técnicas e ferramentas voltados para essas questões também da gestão de como você se vê e de como você se percebe, de como você consegue levar a vida, acaba que existe junto disso uma mudança de mentalidade. E aí, quem tem uma mentalidade bem trabalhada, bem fortalecida, consegue ir bem em todos os outros pilares. Então, hoje, eu coloco ele como sendo o pilar central que ajuda o paciente a se conduzir dentro dos outros pilares. E aí, eu tenho, né, dentro do método, né, esses são os pilares que a gente aborda, e aí tem uma estrutura, né, que são os fundamentos que eu uso para os 7 essenciais. Então, o primeiro é justamente isso que eu estou falando, sobre a questão da tomada de consciência. Então, assim, quando o paciente ele chega para uma avaliação, tem as metas que a gente precisa alcançar por questões de saúde, que aí são as metas lá dos guidelines, que são importantes para cada doença especificamente. E aí, são metas endócrino-metabólicas, né, da minha avaliação e dos resultados de exames, da avaliação física. E aí, a gente tem metas específicas que a gente sabe que condiciona o paciente para ter saúde. Mas, além disso, tem as metas e os objetivos do paciente. Então, esse primeiro dos 5 fundamentos, esse primeiro é a fase de conscientização. Então, essa abordagem inicial para a gente entender como que está a saúde do paciente e começar a se programar para os objetivos que a gente tem em relação ao controle daquela doença
crônica. E aí tem, como eu disse, o meu objetivo, né, a minha meta como médica, e tem a meta e os objetivos também do paciente, que eu tenho sempre que levar em consideração. Só que aqui também o que eu me deparo diante de eu preciso chamar o paciente para tomada de consciência dentro do tratamento dele. Então eu uso, né, uma roda da vida onde eu passo por todos esses pilares e a gente vai pontuando, eu e o paciente, como que ele está em cada um desses pilares, o que a gente pode ajustar dentro de cada um desses pilares. Então esse primeiro fundamento eu chamo de conscientização. É onde a gente toma consciência de onde a gente está, de qual é o nosso objetivo principal, mas olhando além do objetivo para toda essa tomada de consciência dentro dos pilares da medicina do estilo de vida. Então, esse, conscientização. E aí, o segundo fundamento é a intenção, porque o paciente, quando ele chega e ele tem um objetivo, eu preciso entender qual é a principal motivação daquele paciente. Então, ele tem um objetivo, mas eu preciso entender qual é a intenção por trás daquele objetivo. Por que, que aquele objetivo é importante? Então, a gente coloca ali pelo menos 3 razões que conquistar aquele objetivo ou a gente chegar naquela meta é importante para o paciente. Muitas vezes ele já tem isso claro e bem estabelecido, e muitas vezes é uma provocação da minha parte de fazer o paciente refletir sobre isso, sobre o porquê que aquele objetivo é importante para ele, porque a importância daquilo acontecer ou de chegar naquele objetivo é o combustível do paciente. Então, isso faz muito sentido na hora da nossa construção, que aí é o terceiro fundamento. A construção é o planejamento. Então, eu preciso traçar ali com o paciente metas para aquele objetivo que a gente quer. E aí, eu preciso, obviamente, organizar de uma maneira que seja metas, né, atingíveis para aquele paciente. Então, a gente constrói ali, a gente vai focar no que é mais urgente, metabolicamente falando, ou até mais urgente também para o objetivo do paciente, mas a gente faz um planejamento dentro de todos esses pilares do que a gente precisa organizar, melhorar e como a gente vai fazer isso. Porque, assim, na prática médica, por muito tempo, os médicos eram prescritores, né? Então, assim, tanto de remédio quanto de hábitos. Mas, na prática, a gente hoje traz mais um pouco dessa questão da medicina do estilo de vida, trazendo o paciente, ele tem que ser o protagonista do tratamento, então ele tem que participar também do como eu vou fazer. Porque a gente não pode impor o paciente a fazer isso ou aquilo, porque tem que ser algo que faça sentido para ele. Então, nessa parte da construção, a gente faz um planejamento que, primeiro, que seja atrativo, que seja algo atingível para o paciente e que, obviamente, também chegue no objetivo que a gente busca. Então, é o terceiro fundamento, que é a construção. E aí, depois, a gente vai repetindo isso. Então, assim, eu tenho, né, dentro do formato desse acompanhamento, eu faço acompanhamentos semanais do paciente. Então, toda semana, a gente avalia esse checklist dos pilares da medicina do estilo de vida e a gente olha para as metas que a gente estipulou, né, desde o nosso último encontro. E aí, a gente vai buscando fazer melhorias daquilo ali. Então, se a gente se programou vou aumentar a quantidade de vegetais que eu estou consumindo. Na semana seguinte, eu consegui atingir essa meta? Consegui, beleza. Então, vamos agora focar em um outro pilar. Olha, eu preciso melhorar a qualidade do meu sono. Então, vamos trabalhar com ferramentas e intervenções para poder ajudar a conduzir nisso daí? Então, depois que a gente passa pela fase de construção, a gente entra na fase de repetição, porque a gente vai repetindo os hábitos bons, melhorando à medida que vai passando, né? As semanas a gente vai acrescentando, vai ajustando, vai melhorando, vai lapidando. Então a gente sempre passa de uma semana para outra olhando o que foi bom até aqui, o que a gente conseguiu fazer de produtivo até aqui e
o que a gente pode melhorar ainda mais para as próximas semanas? E aí a gente entra nessa fase da repetição, porque 1% feito todo dia, no final dessa repetição, vai levar à mudança de hábito, à mudança de comportamento e o feedback que eu mais ouço, né, dos pacientes, que é também a mudança da mentalidade. Porque é isso, quando o paciente ele abraça esse lugar, ele entende essa questão do protagonismo dele no tratamento, então ele assume essa responsabilidade do autocuidado e ele começa a ver os benefícios que tem no tratamento, nas mudanças, e isso vai ficando cada vez mais fácil de praticar, mais enraizado na rotina, e aí vai abrindo portas para ir melhorando todos os outros pilares. E aí, então, é assim que a gente chega na consolidação, que é o quinto fundamento, que é o êxito. É quando a gente consegue passar por todas essas etapas e atingir o objetivo que a gente quer. E aí, através dessa questão dos 5 fundamentos. Primeiro, conscientização, tomar consciência de como a gente está, de qual é o nosso objetivo. Depois, a intenção, entender o porquê que aquele objetivo é importante, né? Quais são as nossas motivações para aquilo. A construção, que é o planejamento de como a gente vai fazer para atingir aquele objetivo. A repetição, que é repetir esses hábitos e ir melhorando, lapidando ao longo do tempo. E, por fim, a consolidação, que é o êxito. Então, essa é dessa forma onde a gente consegue, inclusive, usar isso para várias coisas da vida da gente, tanto para mudanças de hábitos, aqui a gente está falando de questão de saúde, como para mudanças comportamentais em outros âmbitos. Então, assim, foi um método, né, uma ferramenta que eu me auto-apliquei em muitas fases da minha vida, no meu tratamento de compulsão alimentar, baseado, como eu disse, né, nesses pilares da medicina do estilo de vida, e nessa estrutura conseguir vir para um lugar de controle de doença e com um estilo de vida muito mais saudável, muito mais fácil, muito mais leve, com consciência e com a mentalidade completamente transformada sobre estilo de vida. E hoje, isso, né, como eu disse, que eu extrapolo tanto dessa minha experiência pessoal, mas com o embasamento científico que a gente tem da medicina do estilo de vida, conduzindo os pacientes para esse lugar. Então, era isso que eu queria trazer hoje, falando um pouquinho de como é que funciona o método, né? Como ele é abordado, como ele é construído e é muito gratificante poder estar nesse lugar, como eu disse, de ser a minha própria prática e poder conduzir os pacientes e ver os resultados que a gente tem, né, dentro do consultório e ver o feedback também dos pacientes dentro do consultório. Então, eu consigo, isso também foi uma construção. Então, nesse entendimento que eu tive de ver essas ferramentas e essas intervenções funcionando na minha própria vida, e começar a aplicar isso nos meus pacientes e também começar a ver o resultado deles e recebendo esse feedback de melhoria de mentalidade, de alguns me falarem, olha, eu nem gostava de fazer atividade física e agora eu não me vejo mais sem praticar atividade física. Então, assim, existe toda uma construção, a gente usa ferramentas, intervenções, técnicas cognitivos comportamentais e, assim, a questão da presença também, né, do condicionamento de estar próximo do paciente, conduzindo ele ali dentro desse processo, também trabalhando na questão das recaídas, porque a gente sabe que, né, nem sempre tudo está 100%, tudo está perfeito, mas esse formato do fazer junto, de estar perto, de ter esse follow-up semanal que a gente faz, ajuda muito também, né, nessas questões de recaídas, de reorganização de rota quando a gente precisa, mas o mais importante, lembrando sempre do propósito, né? Acho que as duas coisas que eu entendo sendo mais importantes, né, na condução desse método além da mentalidade, de você construir uma mentalidade forte de que é possível você melhorar a sua saúde, melhorar a sua qualidade de vida com leveza e também como eu disse, a questão da mentalidade e do propósito, porque aí no propósito a gente entende que o porquê a gente faz o que a gente faz, o porquê que a gente acorda todos os dias. Então, assim, a nossa mente, ela tem o poder de criar
o extraordinário. Então, assim, a gente pode criar, né, situações quando bem conduzidos para levar a gente para aquele ponto que a gente quer. E de uma maneira leve, de uma maneira feliz, bem acompanhada. E é isso. Essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, né, falando sobre como funciona o método e que é possível sim ter saúde através de constância e de forma leve. Te vejo no próximo episódio do Pode Sou Leve.